Avançávamos lentamente por uma aldeia fantasma no interior da Alemanha. O vento arrastava folhas e cinzas, como se a própria terra tivesse desistido da vida. Casas queimadas, portas arrancadas, cortinas esfarrapadas balançando em janelas sem vidro. O silêncio pesava mais do que qualquer tiro. Foi então que o vimos. Um homem de uniforme alemão, mas sozinho, sujo, mãos erguidas no ar. Seu capacete pendia de lado, o rosto marcado por semanas sem sono. Não trazia arma. Trazia apenas um olhar cansado. Mandamos parar. Ele não correu. Não tentou lutar. Apenas abriu a boca e, em inglês quebrado, sussurrou: "Eu sei, onde a SS guarda o ouro." As palavras caíram como um disparo. Ouro? No meio de ruínas, fome e cadáveres, falar em ouro era quase um insulto. Mas ele não parecia blefar. A voz era baixa, mas firme, e havia algo nos olhos dele que não se via em prisioneiros comuns. Dignidade misturada com rendição. Ergui minha arma, mas confesso, não mirei com convicção. A guerra já tinha me roubado tanto que por um instante senti como se aquele homem fosse apenas mais um de nós, um soldado cansado tentando sobreviver. Ele deu mais um passo e disse: "Se me derem liberdade, eu mostro." Naquele segundo, entre destroços e fumaça, entendi que a patrulha tinha acabado de tropeçar em algo maior que qualquer batalha. Levá-lo ao comando teria sido certo. Interrogatório, relatório, papelada, mas sabíamos como terminaria. Oficiais engravatados comendo a parte maior e nós, outra vez, com as mãos vazias. Um de meus companheiros murmurou entre os dentes: "Depois de tudo que passamos, talvez a gente mereça algo de verdade." Ninguém respondeu, mas senti o peso do pensamento atravessar todos nós. Lutamos no calor sufocante da África, sangramos nas montanhas da Itália, atravessamos as praias do dia D sob fogo pesado e ainda estávamos ali, arrastando botas na lama da Alemanha em ruínas. Quantos amigos havíamos enterrado desde então? Quantas vezes vimos a morte de perto sem ganhar nada em troca além de novas ordens? E agora, diante de nós, um alemão em farracos falava de cofres cheios de barras de ouro. Olhei para ele de novo. Não era SS, não tinha aquele brilho fanático no olhar. Seus olhos eram de um homem quebrado, mas não desonrado. Falou de forma calma, quase resignada. "Eu lutei porque me mandaram lutar. Vi o que eles fizeram e não quero mais ser parte disso. Só quero viver." Aquelas palavras me atingiram como um soco. Ele não parecia mentir. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Até que o sargento, sempre o mais desconfiado, cuspiu o chão e disse: "Que se dane. Vamos ver até onde essa história vai." E assim, sem ordem oficial, sem testemunhas, decidimos atravessar a linha que separa soldados de saqueadores. Era só mais uma missão, mas desta vez, para nós mesmos. Partimos ao amanhecer, guiados pelo desertor. Ele caminhava à frente, ombros curvos, como se cada passo fosse um pedido de perdão. A paisagem ao redor parecia feita de cicatrizes. Casas esmagadas por bombardeios, árvores partidas, trilhas cobertas por cascas de munição. O cheiro de fumaça nunca abandonava o ar. Depois de uma hora, o sargento, que nunca confiava em ninguém, quebrou o silêncio. "E se for mentira? Se você estiver nos levando direto para uma emboscada?" O desertor parou por um instante, olhou por cima do ombro e disse com calma: "Se for mentira, eu já estaria morto. A SS não perdoa quem fala demais." Voltamos a andar. Um dos rapazes riu de canto, sem humor. "E você espera que a gente acredite que faz isso por bondade?" O desertor suspirou, ajeitando o capacete gasto. "Não. Faço porque estou cansado de ver sangue. E porque quero viver para ver o fim desta guerra como um homem livre." Ninguém respondeu. Marchamos em silêncio mais alguns quilômetros. Durante uma pausa, aproximei-me dele. Estávamos sozinhos e perguntei baixo: "Por que contar isso para nós? Por que não fugir sozinho?" Ele passou a mão pelo rosto sujo de barro e respondeu: "Porque sei que se cair nas mãos da SS, não saio vivo. Vocês são minha última chance. Prefiro arriscar com vocês do que morrer em silêncio." Havia sinceridade na voz dele, mas também algo mais. Um peso que ele não conseguia largar. Naquela noite, acampados em uma clareira, ele falou novamente, quase como um desabafo. "Vi caminhões chegarem de Varsóvia, carregados de caixotes. Vi sacos cheios de dentes arrancados, anéis, moedas,
tudo trancado em cofres de ferro? Nunca perguntei de onde vinham. Não precisava. O cheiro da fumaça dos fornos dizia o suficiente. Ficamos em silêncio. Ninguém mais riu. Ninguém zombou. Pela primeira vez entendemos que não caçávamos apenas ouro. Caçávamos fantasmas. A cada quilômetro, a guerra parecia se dissolver atrás de nós. Não marchávamos mais como soldados. Estávamos em outra coisa. Uma caçada secreta, onde o inimigo não era mais o exército alemão, mas sim a tentação que queimava dentro de cada um. O desertor nos guiou até uma garganta estreita nas montanhas. A estrada terminava em um paredão de rocha, onde a natureza escondia a entrada de algo muito mais sombrio. Diante de nós, um portão de ferro enferrujado, com o selo do Reich ainda visível, deformado pelas marcas do tempo e da guerra. Mas não estava vazio. Vigiando a entrada, homens da SS, armados e imóveis como estátuas negras. Não eram soldados comuns, eram fanáticos. Para eles a guerra não tinha acabado, nunca acabaria. O ouro era o último altar que juraram proteger. Não houve negociação. Um dos guardas ergueu a arma e o primeiro disparo rasgou o silêncio da floresta. Caímos no chão, respondendo com rajadas. O combate foi curto, mas feroz. As paredes de pedra devolveram cada explosão como trovão e a fumaça da pólvora se espalhou como névoa densa. Avançamos passo a passo, entre gritos abafados, granadas ricocheteando no concreto e tiros que estouravam a poucos centímetros. O desertor permaneceu atrás, encostado a uma árvore, os olhos fechados como quem rezava. Quando o último tiro ecoou, o silêncio voltou, pesado e absoluto. Apenas o cheiro de sangue e pólvora restava no ar. Nos aproximamos da entrada. O portão de ferro parecia respirar como se guardasse o coração do Reich. Eu passei a mão sobre o símbolo da águia gravado na chapa fria e senti um arrepio percorrer minha espinha. "É aqui", murmurou o alemão, a voz quase apagada. "Aqui está tudo." Nossos olhares se cruzaram. E naquele instante, soubemos. O verdadeiro combate ainda estava para começar. Colocamos as cargas de explosivo contra o portão. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. Quando a detonação ecoou pelas montanhas, o ferro se dobrou em um grito metálico e a fumaça cobriu tudo. Avançamos com as lanternas trêmulas. O ar era pesado, impregnado de mofo e óleo queimado. Corredores estreitos se estendiam como veias de um corpo morto. E no fundo deles, a sala. Paramos à porta. O feixe de luz encontrou primeiro caixas empilhadas, marcadas com selos de bancos estrangeiros, depois sacos rasgados de moedas espalhando brilho no chão de pedra. E então vimos barras de ouro, empilhadas em fileiras, refletindo a luz como um incêndio silencioso. O brilho dourado iluminava nossos rostos sujos e por um instante esquecemos que ainda estávamos em guerra. Ninguém falou, apenas respiramos fundo, como homens que haviam encontrado o próprio coração da escuridão. Um dos rapazes deixou escapar um riso nervoso quase infantil. O outro caiu de joelhos, tocando as barras com a ponta dos dedos, como se quisesse se certificar de que eram reais. Atrás de nós, o desertor entrou devagar, os olhos fixos no chão. Ele não tocou em nada, apenas sussurrou com voz embargada. "Isso não é ouro, é sangue." As palavras ficaram suspensas no ar, mais pesadas do que qualquer tesouro. Eu sabia que ele tinha razão. Naquele brilho não havia vitória, apenas o reflexo dos inocentes que nunca voltariam. Não queríamos apenas algumas barras, queríamos tudo. Arrastamos caixas e sacos pelos corredores até encontrar um caminhão abandonado na entrada do bunker. O motor tossiu, resistiu, mas por milagre pegou. Carregamos como loucos, as costas ardendo, os pulmões queimando com a poeira. Cada caixa parecia mais pesada do que as forças que ainda restavam em nós. O desertor observava em silêncio. Pediu apenas uma barra. Entregamos e ele desapareceu na escuridão, sem olhar para trás. Quando enfim subimos na boleia, o caminhão gemeu sobre o peso. Engrenei a primeira e o som do motor se espalhou pela montanha como um anúncio da nossa loucura. Descemos a estrada estreita, sabendo que qualquer patrulha, qualquer emboscada revelaria nosso segredo. A cada curva, os faróis cortavam a noite e iluminavam brevemente os rostos dos homens. Não havia mais euforia, apenas silêncio. Silêncio pesado, misturado com medo e esperança. Carregávamos o ouro do Reich, mas também o peso de um pacto quebrado com a própria consciência. Ao longe, depois de horas, vimos o brilho pálido da água, o porto. Era para lá que levávamos nossa fortuna, para embarcá-la longe da guerra, longe de olhos curiosos. E naquele momento percebi que não éramos mais soldados. Não lutávamos por bandeira nem por vitória. Naquela noite éramos apenas homens, guiados por ambição e pelo brilho dourado que queimava em nossas mãos.